Olá, olá! Estamos a meados de setembro. Isso significa que aqui em Portugal a escola está mesmo a começar. Então, o tema deste vídeo é exatamente o regresso às aulas. Vamos falar sobre os diferentes tipos de escola, sobre os espaços dentro de um estabelecimento de ensino, sobre o material escolar, sobre as disciplinas e muito mais. Por isso, vamos lá aprender juntos e vocês já sabem, roda a vinheta. Pois é, aqui em Portugal a escola, por norma, nunca começa antes do dia 15 de setembro. Hoje é dia 16 de setembro e então já existe, sim, alguma azáfama, já existe algum movimento nas escolas de todo o país. Durante esta semana já houve reuniões, as pessoas já se conhecem, ainda que tenha sido muitas vezes de uma forma digital, dadas as condições que vivemos neste momento por causa do Covid-19. Tal como eu disse anteriormente, este vídeo é sobre vocabulário relacionado com a escola. Eu acho que é importante falar de palavras relacionadas com a escola, principalmente os diferentes tipos de escola pelos quais nós passamos desde que nascemos até que ficamos formados. Então, um bebê normalmente vai para uma creche. A creche. Depois, ali aos 3 anos, há a pré-escola ou o jardim de infância. A pré-escola ou o jardim de infância. Depois passa então sim para a escola. A escola. E aqui a escola fica dividida em diferentes ciclos. Há a escola do primeiro ciclo, que é a escola entre o primeiro e o quarto ano. Depois há o segundo ciclo, que é entre o quinto e o sexto ano. E o terceiro ciclo, que é entre o sétimo ano e o nono ano. Depois do nono ano vem a escola secundária. A escola secundária é entre o 10º ano e o 12º ano. Muitas pessoas que não pretendem seguir os estudos normalmente optam por fazer um curso profissional numa escola profissional. Depois de completar o 12º ano, seja na secundária ou seja numa profissional, numa escola profissional, então podem-se fazer exames e entrar numa universidade ou entrar numa faculdade. Na verdade, são duas palavras que significam a mesma coisa. São sinónimas, universidade e faculdade. Seja qual for a escola, há espaços que são comuns a todos. E é isso que vamos ver a seguir. Então, numa escola, nós temos a secretaria. A secretaria, que é o local onde nos dirigimos quando queremos perguntar alguma coisa, alguma informação ou até falar com o próprio diretor. Depois temos a cantina ou o refeitório. A cantina ou refeitório. Aqui é o local onde os alunos podem almoçar ou lanchar. Depois temos a biblioteca. A biblioteca. Neste espaço, os alunos podem requisitar livros para ler. Depois temos a sala de aula. A sala de aula. Aqui são as salas onde os professores dão aulas. Depois temos o recreio.
O recreio. O recreio é o espaço onde as crianças brincam e onde a maioria delas são felizes. Depois, a sala dos professores. A sala dos professores. Nesta sala é onde os professores se reúnem, podem tomar o seu café, podem partilhar ideias e convivem uns com os outros. Para terminar, muitas vezes existe também a reprografia. A reprografia. Reprografia é o local onde nós tiramos fotocópias, onde se pode fotocopiar um livro, alguma ficha, etc. Agora gostaria de falar com vocês sobre os intervenientes, ou seja, sobre as pessoas que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Então, talvez o principal, o aluno. O aluno. A seguir, o professor. O professor. Depois, numa escola, há sempre o diretor. O diretor. Também muito importante é o funcionário. O funcionário. Uma outra palavra que é sinónima de funcionário é o auxiliar. O auxiliar. Outro interveniente muitíssimo importante é o encarregado de educação. O encarregado de educação, que normalmente é o pai ou a mãe. É aquela pessoa a quem o professor se dirige quando há alguma questão a ser esclarecida. E agora quero-vos falar sobre disciplinas. Eu não vou falar aqui de todas as disciplinas porque existem muitas e variadas. Vou falar aqui das mais importantes, daquelas que todos nós temos no sistema português e que são consideradas pelo sistema escolar as mais importantes. Então, a mais importante, sem dúvida, que é a língua portuguesa. Pois é, a língua portuguesa. Depois, a seguir, vem logo a matemática. A matemática. A par da matemática, encontramos as ciências. As ciências. Não nos podemos esquecer também da história. E então Portugal é rico. A história. Depois, há ainda lugar para a educação física. A educação física, onde nós praticamos desporto. Depois temos a educação musical. A educação musical, onde nós aprendemos algo sobre música. Depois temos ainda a educação visual e plástica. Educação visual e plástica, que é a parte onde nós exploramos um pouco de arte, desenhos, trabalhos manuais, geometria às vezes também. E para terminar, as línguas, que também são muito importantes. E em línguas nós podemos aprender o inglês, o francês e às vezes o alemão. Então, em línguas aprendemos o inglês, o francês e o alemão. Agora quero-vos falar sobre o material escolar. O que é que os miúdos precisam levar para a escola? Então, em primeiro lugar, precisam de uma mochila. A mochila. E dentro dessa mochila há muita outra coisa que precisa estar. Eu vou mostrar. É preciso um caderno. O caderno. São precisos também muitos livros. O livro. Para livro também se pode dizer o manual. O manual.
Depois, para podermos escrever, precisamos de guardar tudo dentro de um estojo. O estojo. Dentro deste estojo, vamos encontrar a borracha. A borracha. Depois, podemos ainda ter a caneta. A caneta. Ainda temos o lápis. O lápis. Há ainda espaço para a tesoura. A tesoura. Também gosto de ter sempre o corretor. O corretor. Para quando faço alguns erros. Depois tenho o afia-lápis. O afia-lápis. Depois tenho aqui um marcador. O marcador. Ainda tenho um tubo de cola. Um tubo de cola. Cola. E ainda tenho fita cola. Fita cola para a minha boca. Mas então o que é que vamos para a escola fazer? A escola tem diferentes funções e é lá que nós começamos a formar a nossa personalidade. Lá bem, ainda bem pequeninos, nós não damos conta, mas é lá que nós nos tornamos melhores pessoas ou piores, depende do caso. Bem, de uma forma geral, eu agora vou dar alguns verbos que nos mostram aquilo que nós vamos fazer para a escola. Primeiro, vamos para aprender. Aprender. O professor vai ensinar. Ensinar. Depois, nós vamos com certeza escrever. Escrever e muito. Também é conveniente ler. Ler e também ler muito. Depois, principalmente na matemática, vamos contar. Contar ou então fazer contas. Fazer contas. Quando é a altura do teste, também costumamos, ou alguns alunos, eu nunca fiz, alguns alunos fazem cábulas. Fazer cábulas. O que são cábulas? São os pequenos papéis que se escreve, os alunos escrevem com uma letra muito pequenina para na hora do teste. É um auxiliar de memória. Não me lembro aqui desta pergunta, então deixa-me ver aqui. Pronto, isto são as cábulas. Depois, copiar. Então, as cábulas servem para isso mesmo, para copiar, para dar uma vista de olhos e ver qual é a resposta certa. Podemos também copiar pelo colega. Depois, a escola serve também para brincar, para conviver, para socializar. Tudo isto são funções da escola. Podemos também na escola ter hora vaga. Ter uma hora vaga significa que o professor daquela hora faltou. Neste segmento, nós também podemos faltar à aula ou os jovens, ou pelo menos na minha altura, nós dizíamos baldar. Baldar. Baldar significa não que o aluno tem que faltar porque precisa ir ao médico, por exemplo, mas sim, ok, hoje não tenho vontade nenhuma de ir à aula, então eu vou-me baldar.
Então vai, por exemplo, para o café e pronto, e não vai à aula, ok? Estas são assim alguns verbos, algumas expressões que nos mostram aquilo que nós podemos fazer na escola. Trus, trus, trus. As aulas estão mesmo aí a chegar, por isso este vídeo fez todo o sentido de existir. Falamos dos diferentes tipos de escola, falamos dos materiais escolares, falamos dos diferentes intervenientes, falamos dos diferentes espaços, das disciplinas, etc. Ou seja, faz todo sentido nesta altura em que nos habituamos a novas rotinas e voltamos a frequentar a escola. No entanto, este ano, em 2020, será com certeza atípico. É um ano em tudo fora do normal e, claro está, que o regresso às aulas também não será como em anos anteriores. Aqueles que vão começar a escola, eu desejo um ótimo ano letivo. Para quem não está na escola, não faz mal. Com certeza conseguiram aprender durante este vídeo alguma coisa em português. Se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, deixam um like, subscrevam no canal e depois partilhem nas redes sociais. Deixem-me uma mensagem, digam-me o que é que vocês gostariam de ver num dos próximos meus vídeos. E então, agora eu despeço-me. Tchau, tchau, até à próxima!